Oi, pessoal. A cirurgia vascular, ela trata um grupo muito grande de pacientes com diabetes mellitus que pode desenvolver algum tipo de complicação no chamado pé diabético. O diabetes e o pé diabético exigem a atuação de vários profissionais, um deles é o cirurgião vascular, mas também é importante a atuação da endocrinologia para controle do diabetes, às vezes da ortopedia, do pessoal da enfermagem para curativos e assim por diante. A gente viu recentemente agora uma notícia inovadora em relação ao uso de um tipo de meia para prevenir complicações em pacientes com pé diabético. Acho muito interessante que existe assim essa preocupação com inovação tecnológica, mas a gente sempre gosta de informar o paciente, e principalmente os familiares, que o mais importante, óbvio, é controlar os níveis de glicemia para evitar o surgimento de complicações em um paciente com pé diabético. E é outro cuidado que deve ser feito diariamente é olhar, investigar o pé, vigiar o pé, principalmente por algum familiar. Porque o diabetes, ele não ataca só o pé, ele às vezes vem com um pacote de complicações, como uma retinopatia diabética. Então, às vezes o paciente não enxerga corretamente e não vê, às vezes, uma lesão no pé, ou não consegue olhar a região plantar, a parte de baixo do pé. O paciente diabético, às vezes, está associado a uma neuropatia diabética, ou seja, ele não sente corretamente o pé. Então, um prego, alguma coisa que espetaria o meu pé, que eu sentiria logo em seguida, às vezes no paciente diabético, fica lá dentro do sapato ou atravessa uma sandália e fica, às vezes, dias espetando e o paciente não tem uma dor importante porque tem essa neuropatia, como se fosse uma anestesia do pé. Então a gente já viu isso, de chegar às vezes aqui com 3, 4 dias de evolução com uma ferida grande no pé. Então é muito importante que se olhe, que se vigie, mantenha um cuidado adequado de hidratação na pele para não ter rachadura, não ter nenhum tipo de ferimento. E além da retinopatia, da neuropatia, às vezes o paciente pode ter uma arteriopatia diabética. O diabetes pode, algumas vezes, entupir a circulação arterial, tem uma dificuldade de circulação arterial. Daí o mito aquele de que diabético não cicatriza. Cicatriza sim, desde que tenha uma circulação adequada, desde que esteja controlado o quadro infeccioso. Então, se esse paciente tem um diabetes com neuropatia, com uma arteriopatia, tem uma lesão, um ferimento que não percebeu, ele pode evoluir para um quadro grave de infecção, e aí, às vezes, pode ser necessária alguma cirurgia, alguma intervenção um pouco mais mutilante para esse paciente. Então, tudo isso poderia ser evitado com a vigilância daquele pé, com o olhar cuidadoso do nosso dia a dia. Então, não basta comprar uma meia, colocar a meia e achar que está livre de qualquer tipo de complicação. Era isso por hoje. Obrigado.